Olá, bom dia, bem-vindos ao TWR Facebook Live. Então, antes de nós começarmos nessa manhã, eu gostaria apenas de dizer algumas palavras, então começar essa manhã com uma prática. É sempre bom começar com a prática, sempre é o que nós precisamos mais. Então, antes de eu começar, provavelmente há muitas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez ou que não estão familiarizados com o contexto do que nós estamos tentando ensinar aqui. Então eu gostaria de dizer algumas palavras para introduzir o que nós estamos tentando fazer aqui. Então, basicamente, assim como pessoalmente eu estou sempre interessado em refletir, em me engajar nos ensinamentos antigos, nos textos. Este texto antigo, cujo título mestre fala em tibetano, esse livro, o Maravilhas da Mente Natural, que é de autoria do Tenzin Wangyal, é baseado neste livro. Mas a maior parte das vezes em que eu ensino e pratico, eu reflito a partir deste livro. Dentre esses textos, a gente já deu alguns ensinamentos chamados, por exemplo, 21 pregos de 21 selos. Essa também é a divisão de como os ensinamentos de Dzogchen são divididos. Então são 21 selos ou 21 pregos. Dentre esses 21, o capítulo 11, ele fala sobre limpar a escuridão, iluminar a escuridão. Neste capítulo, a gente está falando basicamente das 4 lâmpadas. Então, eu pus no Facebook falando sobre limpar a escuridão a escuridão externa, limpar a escuridão interna, diferentes formas de escuridão. Então, hoje, na última vez nós falamos sobre a lâmpada dos olhos, que dissipa a escuridão do ambiente, a escuridão mundana. Então o nosso sentido dos olhos, a nossa consciência sensorial dos olhos, ela dissipa a escuridão do ambiente. Isso nós já sabemos, mas o que nós não sabemos é que o olho também é a porta para a nossa alma, para a nossa consciência pura, para o nosso eu puro, eu mais elevado, o nosso Buda interno, os 3 Kayas, qualquer que seja a forma pela qual você gostaria de chamá-lo. Isso também é uma abordagem única dessa tradição. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lâmpada, a visão clara do som, raios e da luz, ou sons, luz e raios. Eu postei algumas coisas baseadas no que a ciência entende por som, por luz, ondas, alguns vídeos do YouTube interessantes que eu postei no Facebook. Eu espero que vocês possam assistir e apreciar e ver como algumas dessas coisas se encontram umas com as outras. As tradições antigas cruzam com essas abordagens mais novas, a compreensão do som, da luz e das ondas, como elas conectam, se há uma conexão. Eu tenho certeza que há uma conexão. A questão é do que nós entendemos e como nós entendemos, como construir pontes complementar uns aos outros. O que, no fim das contas, essa conexão irá beneficiar a nossa própria evolução e transformação e produzir benefícios e mudanças sociais mais amplos. Essas são as questões. Eu espero que
façamos muito disso. Então, a segunda lâmpada, a visão clara de som, luz e raios, ou som, raios e luz. Esse é o tópico sobre o qual nós vamos falar dessa vez. Nos ensinamentos, de acordo com este livro, ele libera a visão do niilismo, ele remove a visão do niilismo. Então, essa ideia de superar a visão do niilismo ou do eternalismo, o mestre normalmente faz os termos em tibetano, isso é um argumento filosófico muito importante, mas eu não gostaria de entrar tanto no argumento filosófico. Eu gostaria que fosse algo mais experiencial, pessoal, prático, abordagens com essas características no momento em lidar com essas tradições. No momento aqui eu não vou falar sobre o eternalismo, eu vou falar sobre o fato de que ele remove a visão do niilismo. O que isso significa no que diz respeito às experiências? Então, eu gostaria de começar com uma meditação breve hoje, e a meditação vai começar basicamente falando das nossas próprias experiências da nossa vida. Então, nos ensinamentos, basicamente se diz que a visão clara do som, luz e raios libera a visão do niilismo. Esclarece. Como esta visão pura do som, raios e luz libera a visão do niilismo? Como tem alguns tibetanos ouvindo aqui, o mestre vai falar em tibetano a terminologia. Então, remover o ponto de vista do niilismo. Como isso é feito? Se você olhar nas muitas abordagens filosóficas, abordagens espirituais, teorias religiosas diferentes, às vezes algumas abordagens são mais orientadas na direção do niilismo, da negação, a falta de consciência, a falta da compreensão dos ventos e da energia, falta de aplicação dessas práticas de luz, ausência, falta dos exercícios e de experiências, das próprias experiências humanas, de pensamentos, emoções, sensações. Essas coisas não têm tanto espaço no desenvolvimento espiritual e nas práticas. Mas, de acordo com essa tradição antiga, particularmente no Dzogchen, quem nós somos, as nossas próprias emoções, pensamentos, nossos próprios sentimentos, mesmo as nossas próprias ideias, nossas experiências, mesmo as nossas experiências mundanas, por exemplo, os nossos desafios e dores, todos eles têm um espaço muito importante na evolução espiritual, na evolução pessoal, no desenvolvimento. Não há nada nesse mundo, não há nada em você, não há nada nas suas experiências que não seja útil. Todas elas são boas e úteis. Por exemplo, os seus atuais desafios na vida. Observe suas próprias dificuldades atuais. Talvez não haja nada lá fora, digamos, teorias da física quântica. De acordo com também de acordo com essas teorias, por exemplo, não há nada além das suas projeções, que você esteja processando essas imagens, histórias, você esteja projetando lá fora. O que é apenas energia pura e possibilidades infinitas. Energia de possibilidades infinitas lá. Então, se nós estamos criando todas essas coisas, o que essas coisas são é som, luz e raios. Eu imagino que talvez a luz, falando sobre sons, luz e ondas, não necessariamente nesses termos, a gente teria que ver o que encaixa ou não, mas basicamente não há nada lá fora externo. Isso significa, uma questão muito interessante sempre é, mesmo para a neurociência, por exemplo, os neurocientistas, as pessoas que fazem as pesquisas, por meio das pesquisas eles encontram que não há nada
externo, lá fora. O que há apenas é pura energia e potencialidade na luz, nas ondas, sinais elétricos, e nada lá fora. Num certo sentido, isso também se aplica à nossa percepção de eu. Não há nada aqui mesmo que não sejam esses puros som, luz, energia e potencialidade. Então, essas descobertas não mudam nada para os neurocientistas ou outros cientistas do campo da física, pessoas que fazem essas pesquisas. Isso talvez não afete para eles no nível pessoal, no nível do despertar, a evolução, transformação das próprias condições, as condições de ignorância, de dor. Essas descobertas científicas afetam algo? Eu acho que isso é uma grande questão. Eu acho que, em princípio, elas deveriam afetar. Nesses ensinamentos, sempre que a gente diz que não há nada lá, que há apenas projeções, sempre que nós temos algum pequeno sinal desse despertar, ele te acorda, ele te desperta. Então, basicamente, é muito importante que, para os cientistas também deveria afetar. Então aqui, som, luz e raios, ou eles acontecem nos seus sonhos, ou acontecem nas suas meditações profundas, ou está acontecendo nas suas alucinações. Por exemplo, como um cientista muito famoso, Oliver Sacks, ele relata muitas visões dos seus pacientes sobre ver coisas. Não necessariamente que psicologicamente eles estejam loucos ou que eles estejam interagindo com as suas visões, mas eles estavam ouvindo como imagens puras e luzes puras. E particularmente, eles não estavam vendo por meio dos olhos deles. Há muitos casos em que eles eram cegos e eles podiam ver. Eles perdiam a audição, mas eles conseguiam ouvir os sons. Ou perdiam a visão e conseguiam ver as suas visões. Então, eles podiam ver sem ser por meio dos seus olhos e ouvidos. Então essas visões, elas existem. Então, eu recomendaria que você olhasse o Oliver Sacks. Alguns dos relatos deles são muito, muito interessantes. Então, vamos voltar aqui para nós. Para o nosso eu. Que tipo de sons, luz, raios, visões você está experienciando? Particularmente, que tipo de desafios que você sente neste momento? Eu gostaria de retornar à sua percepção do mundo agora. Então, o seu desafio, a sua situação desafiadora com algum indivíduo ou com um grupo de pessoas, com seu chefe, com seu parceiro ou parceira, marido ou esposa, irmão, filho, marido, esposa, filhos. É claro que todos esses desafios são muito mais fortes quando eles são pessoais. Quando há uma relação próxima, quando nós sentimos algum tipo de amor e cuidado. Se tem mais amor, há mais dor. Se tem mais dor, há mais amor. Tem mais desafios, tem mais expectativas. Mas todas essas expectativas que nós temos nas nossas relações próximas com as pessoas, mas eles claramente não são nada mais que as suas experiências simples. Você está experienciando o que você está experienciando agora. Mas não há nada que possa ser chamado de mal. Ninguém é mal. Nenhuma situação é má. Mesmo que você esteja pensando, talvez, você não faz a menor ideia. Você não faz a menor ideia com quem que eu estou lidando. Então não tem ninguém lá, naquela pessoa, naquela situação que seja mal, que seja má. Mas claramente a sua experiência disto. De alguma forma, de alguma forma esse som, luzes e raios, sinais elétricos, reflexos de luzes
acessando por meio da sua rotina, sendo processados pelo seu cérebro processando essas suas informações. E a grande questão, quando que o ego entra no caminho? Quando que esse senso individual de um eu, essa autopercepção limitada, quando que ela entra no cérebro? Essa autoidentidade, ela tem algo nela influenciando o cérebro? Claro que eu acho que tem. O cérebro é o espaço onde está havendo o processamento. O I é a porta que te permite ver isso, te projetar numa tela. Alguém está fazendo isso. E nesse ensinamento nós estamos falando sobre o despertar deste alguém. O ego esperto, o reconhecimento deste ego esperto. A prática realmente trata disto. O que eu estou tentando dizer aqui nesse momento, antes de nós praticarmos, eu gostaria de me certificar que nós realmente entendemos o que nós estamos praticando. Eu estou falando de mim mesmo neste momento. Eu estou falando de cada um de vocês, da sua vida, das suas experiências da sua vida neste momento. Em alguma área particular em que você esteja lidando com desafios. Os desafios em particular com pessoas, situações, pessoas amadas que você esteja lidando agora. Eu repito, não há ninguém que é mal, não há nada, nenhuma situação que seja má. Eles são oportunidades para o seu crescimento. Oportunidades de ser bondoso com alguém, de ajudar alguém. Talvez, em alguns casos, seja a sua última oportunidade de ser gentil, de crescer com alguém, de mudar positivamente alguma situação com alguém. Essas são como que portas de entradas para a liberação. Elas não são nada mal. A sua porta de entrada para a sua própria libertação e para a libertação coletiva. Esses são suportes para o seu caminho. Essas são como que coisas que vão dar um impulso, um apoio para as suas experiências. Mas talvez você não esteja vendo nenhuma dessas coisas tal como eu a descrevo aqui. Então essa é a questão. Esta visão de som, luz e raios, ou som, luz e ondas, ou o que quer que você esteja experienciando, coisas más, boas, neutras, desafios pessoais que você esteja experienciando, não há nada lá fora que seja isso. Isso eu gostaria que você tivesse um vislumbre de uma mudança. Depois que nós estejamos todos apoiando uns aos outros, que nós possamos ir realmente fundo com as bênçãos do mantra Saleo, eu quero que você se olhe realmente de uma maneira profunda, de um lugar profundo o suficiente, onde haja mais descanso no seu corpo, mais repouso na sua fala, mais repouso na sua mente, que te permita se conectar profundamente com a sua essência, com o seu ser, com a sua luz, com essa consciência. Que você possa estar consciente, olhar por meio das lentes da sabedoria, olhando a partir dessa situação, e talvez você possa ver luz. Talvez você possa ver possibilidades infinitas. Talvez você possa ver um calor. Talvez você possa ver que ele é a porta para a liberação. Talvez essa seja uma oportunidade muito especial que você tenha. Uma oportunidade de mudar essa situação da melhor maneira possível, no nível pessoal, coletivo, mesmo no nível social. Depende da sua função no mundo, na sociedade. Talvez essa seja a sua verdadeira oportunidade de mudar algo na sua comunidade, na sua família e por aí vai. Por meio do repouso, do descanso. Apenas repousando agora. Eu quero que todos tragam sua atenção para dentro.
Respire profundamente e deixe que toda a sua respiração mais travada, empacada, saia. Respire profundamente por algumas vezes. Então, traga sua atenção para o seu corpo. Desde a sola dos pés até a coroa da sua cabeça. Uma presença da sua consciência no seu corpo. Se sentindo bastante parado e aterrado. A presença da sua consciência na sua fala, repousada, aterrada profundamente e sentindo esse silêncio, estando nesse silêncio, estando consciente desse silêncio. Estando consciente do seu coração, da sua mente, por meio estando aberto e estando centrado no seu coração e na sua mente. Nós chamamos isso de as três portas. E ela é a entrada para a sua verdadeira essência. Talvez você possa escolher uma delas, talvez você esteja mais familiar com o seu corpo, ou com a sua fala, ou com a sua mente. Repouse mais profundamente em um deles, enquanto nós ouvimos o mantra Salewe, e sinta o poder desse mantra, as bênçãos desse mantra, a vibração do som desse mantra, permitindo que você seja livre e repouse e se conecte profundamente com a sua verdadeira essência. Confie nisto. E também permita que qualquer experiência que possa surgir da quietude no seu corpo, do silêncio na sua fala e da espaciosidade na sua mente, alegria espontânea, amor espontâneo, gratidão espontânea, devoção espontâneas, permita que isso possa pôr lágrimas nos seus olhos, ou a expressão da abertura pura, qualquer coisa que acontecer, permita que aconteça. Sinta também que todos nós apoiamos uns aos outros. Nós temos cerca de 300 pessoas online agora, da Cybersang, estamos todos juntos apoiando uns aos outros. Sinta também que você está enviando apoio a todos, agora mesmo. Sinta também que você também está sendo apoiado por todos vocês.
Continuamente repouse fundo por meio da quietude no seu corpo. Estas conexões são proteção, cura. Repouse profundamente no silêncio e sinta o silêncio. E repouse profundamente no seu espaço sem fronteiras, na sua consciência, no seu coração, onde você é livre de tudo, onde você encontra os olhos da sabedoria, os olhos do seu coração, que te permitem ver a luz em você e nos outros. A fonte da luz, som e raios, ou a fonte de som, luz e das ondas, a fonte do que quer que você esteja percebendo, você está se conectando com essa fonte, essa base. Você irá encontrar olhos que conseguem ver por meio da ausência de barreiras. Você irá encontrar os olhos que podem conectar com a fonte da luz. Você irá ver por meio do calor, olhos do calor do seu coração. Nestas possibilidades, nesse espaço nessa possibilidade infinita, o som, a luz, as ondas. Você é capaz de ver o que há na sua ausência de barreiras, na pureza, nas possibilidades infinitas das energias dinâmicas. Agora, gradualmente, olhe para as suas próprias experiências no atual momento da sua vida. A partir desta luz, você criou visões, imagens, histórias que estão te desafiando. A partir daquele som, daquela voz, dessa fala, você criou histórias da fala de dor, histórias difíceis, desafiadoras. Agora tente ver, você consegue ver a partir desse espaço, você consegue ver a partir daquela luz, você consegue sentir a partir daquele calor no seu coração. Olhe para a pessoa.
Se a pessoa é uma visão é a visão é uma visão desafiadora, uma aparência desafiadora. Qualquer pessoa, ou se a situação é que é desafiadora, olhe para a situação. Se sua percepção de si mesmo está te desafiando, olhe da mesma forma. A partir desse espaço, a partir dessa consciência, a partir desse calor. Quando você vê a partir desse espaço, do espaço sem fronteiras, você está livre. Assim como essas visões são. Elas podem aparecer de qualquer maneira, em qualquer forma, em qualquer formato, a qualquer momento. Da mesma forma, você também é livre. Você pode experienciar a partir delas qualquer coisa. Essas visões são puramente a sua oportunidade, a sua porta para a liberação, o seu apoio, o apoio da sua prática, parte da sua jornada, uma parte da sua jornada. Ou essa pessoa que você pensa que é essa pessoa, na verdade, é uma oportunidade. Há infinitas possibilidades para como você vai ver essa pessoa. Infinitas maneiras de você se conectar com essa pessoa, não a partir da sua maneira de dor, não o seu jeito, mas infinitas maneiras possíveis. Você apenas não está conseguindo ver isto. Você pode permitir que as coisas aconteçam na situação sem a sua expectativa, ou talvez indo além da sua expectativa, vendo que há algo mais na situação, que irá produzir evolução, que é bom para a sociedade, coisas boas para você, que você não vê porque você vê a partir da sua própria mente limitada, da sua mente de dor. Há muitas maneiras mais de amar essa pessoa do que apenas a partir das suas próprias expectativas. Você pode ver quem essa pessoa é. Você pode ver a dor dessa pessoa. Você pode ver a bondade dessa pessoa. A beleza interna dessa pessoa com quem você está tendo desafios. Você consegue ver isso se você olhar a partir desse espaço, consciência e calor. Então, basicamente, as experiências dessas situações na sua vida, seja uma situação ou uma pessoa, elas são uma visão. Nós chamamos de visão. Elas são aparências para você. Você não está vendo-as a partir de dentro. Você ainda não está desperto nelas. Você está pegos nela, numa armadilha nela, nas suas histórias, na sua dor, nos seus conflitos. Quando você está desperto, quando você consegue ver a partir desse espaço, por meio daquela consciência, com aquele calor no seu coração, as qualidades do seu coração, as qualidades positivas do seu coração. Isso é chamado de insight. Algo desperta em você, a sua percepção da realidade. A sua percepção da realidade não é influenciada apenas pela sua ignorância, as suas condições, as suas fraquezas, o seu medo, a sua dor,
suas expectativas, suas aparências, suas visões, agora você pode vê-las por meio do espaço sem fronteiras, da consciência pura, do calor. Quando você faz isso, você está desperto na sua visão. Este acordar, este despertar, ele libera, ele remove o niilismo. A visão clara do som, da luz e dos raios dissolve a visão do niilismo. So I hope this meditation, this explanation, então eu espero que esta meditação, essa explicação, esta abordagem possa te ajudar. Algo muito antigo, muito mais antigo que a ciência moderna, e que ela possa se tornar algo muito mais pessoal, e que você possa abordar para o seu próprio despertar pessoal. E por meio dessas experiências muito particulares que você está tendo neste momento na sua vida. Então, nesse momento em que nós estamos falando, isso não é... Desculpa, isso não é apenas uma teoria, mas algo que você pode aplicar às suas próprias experiências pessoais deste momento. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho próximo dessa maneira e vocês estão sentindo a mudança. Então, por favor, me diga quantos de vocês sentiram nessa meditação que algo claramente na sua visão, nas suas aparências, sua percepção da realidade que você experienciou em uma situação particular mudou. Em certo sentido, o que você está vendo daquilo lá não é nada além de som, luz e ondas. No contexto desse ensinamento, eles são energia pura dinâmica de som, luz e raios. Mas é claro que você não está vendo só som, raios e luz. Você está vendo uma pessoa, você está vendo uma pessoa próxima. Você está vendo uma pessoa desafiadora. Você está vendo dificuldades. Uma pessoa malvada. Pessoa que te feriu, que tirou vantagens de você. Você está vendo tanto das suas próprias histórias projetadas nessas situações. Então, o que você está vendo está te ferindo. Mas quando você transforma toda essa coisa por meio deste repousar profundo, e encontrando este lugar muito profundo deste espaço sem fronteiras, consciência infinita, e esse calor genuíno, e quando você está olhando a partir dessa base, você vê que a situação muda completamente. A situação se torna uma oportunidade, se torna uma porta, uma oportunidade, um amigo, um ornamento. Cada aparência se torna um ornamento deste espaço. Uma exibição desta energia pura. Então, como você vê isto? Você consegue ver desta maneira? Digamos dessa maneira um pouco. Eu penso que uma coisa, de acordo com esses ensinamentos antigos da grande perfeição, uma coisa que eu acho muito simples e que eu acho muito importante. O que se diz basicamente é: a pessoa não deveria rejeitar as aparências, as visões. A pessoa não deveria controlar as visões. Você não deveria controlar o seu corpo. Você não deveria controlar a sua fala. Você não deveria controlar a sua mente. Você não deveria controlar a si mesmo.
Você não deveria controlar ninguém. Você não deveria nem controlar as circunstâncias, a situação. Você não deveria controlar o seu pensamento. Você não deveria controlar os seus sentimentos. Você não deveria controlar nem a sua raiva. Você não deveria controlar sempre que qualquer experiências profundas ocorrem em uma meditação profunda. Por exemplo, as experiências de bem-aventurança, ou experiências de vacuidade, experiências de claridade. Você não deveria controlar nada. Essas aparências, elas surgem para te beneficiar. O que você precisa é olhar a partir de um lugar diferente, com olhos de sabedoria. Mas não controlando a visão. Mas estando consciente de si mesmo, olhando a partir deste eu desperto, deste olho desperto. Então, acho que isso é algo muito simples, a atitude normal. Nós como seres humanos, nós temos muito... Um dos nossos pontos mais fracos como seres humanos é que nós amamos controlar. Mesmo nas dimensões espirituais, as pessoas que acabam tendo uma posição na dimensão espiritual, eles tentam controlar. Pessoas com poder político tentam controlar. Qualquer senso de poder social é mal usado quando você tenta controlar. Qualquer senso da sua própria energia, da sua mente, tenta controlar as suas experiências bonitas. Nenhuma das suas experiências tem nada errado nelas. Elas são som, luz e raios. Elas só precisam ser despertas. E aí você não cai no niilismo. Mas se você não está desperto, você nega, você controla, você suprime, você evita, você manipula, você interpreta diferentemente, ou qualquer interpretação que seja. Todas elas são uma categoria do niilismo. Você está negando algo, em vez de experienciá-la plenamente. Em vez de apoiar o seu um senso de eu profundamente desperto. Então, eu penso que o tópico é basicamente esse. Então, eu gostaria de apenas fazer um comentário breve aqui. Se você olhar nas aparências, os termos em tibetano significa assim, do jeito que as coisas são. Como as coisas são no universo? Eles são simplesmente uma luz, som, ondas, uma energia dinâmica pura que nos ensinamentos dos outros nós chamamos de tsal. É o que é. É assim que as coisas são. Mas como você percebe, é limitado por seu corpo, seus sentidos, seus órgãos sensoriais. O coração humano, os órgãos sensoriais, digamos, talvez os olhos e boca dos tigres em comparação com os humanos talvez sejam diferentes. As circunstâncias, as condições, você percebe diferente. Talvez nem todos os seres humanos percebem as mesmas coisas, mesmo quando eles estão olhando para as mesmas coisas. As percepções mudam. Mesmo a sua própria... Você, digamos, como um neurocientista... Digamos, os neurocientistas fizeram uma experiência de pessoas olhando para a altura de uma montanha. Mesma pessoa com os mesmos olhos, olhando com os mesmos olhos,
how heavy your bag is. Mas dependendo do quão pesada é uma mala a mochila que esteja com a pessoa, a altura da montanha é percebida de maneira diferente pela pessoa. Se a mochila está mais pesada, a pessoa percebe a montanha como sendo mais alta. Se você está carregando menos peso, aí a percepção da montanha fica mais baixa. Então, basicamente, a percepção da altura da montanha muda com base de um senso de eu mais pesado ou mais leve que você tenha. Obviamente, isto tem muito a ver com a sua percepção de eu, não é a montanha. Também há mais pesquisas, digamos, na neurociência. Com os exemplos, eles dizem, por exemplo, quando você está segurando a mão de pessoas estranhas, quando você está segurando a mão de alguém com quem você tem um relacionamento, mas você não está casado, e aí em outro momento você está segurando a mão de uma pessoa com quem você não apenas tem um relacionamento, mas também está casado com, as respostas que o cérebro tem são coisas totalmente diferentes. Então, com certeza, os níveis de ansiedade são diferentes. O senso de segurança é diferente. Com estranhos, você não se sente tão inseguro. Com um relacionamento novo, você talvez não se sinta tão seguro. Alguém com quem você esteja casado, você sente que você talvez sinta, finalmente eu estou ok. Mas você sabe que é na sua mente. Isto está na sua mente. Nada está ok, porque tudo está ok. Do ponto de vista desta visão sem fronteiras, tudo está ok. Do ponto de vista do eu limitado, nada está ok. Mas estas percepções de que as coisas estão mudando, as percepções das coisas mudando são com base na sua auto-percepção. Então o que eu estou dizendo aqui é como as coisas são, como você vê, como você percebe. Então talvez como você segura as coisas, agarra as coisas. Eu te amo. Você segura em nome do amor. Isso é apego. Isso não é amor realmente. De um momento para o outro, você consegue odiar a mesma pessoa e aí, desde que num certo momento a coisa não tenha ido do seu maneiro. Isso não é amor. O amor não muda tão rápido, não para um oposto, a ponto de odiar alguém. Então, como você segura, como você cria histórias a partir da sua mente que segura. Muitas histórias que nós temos. Olhe para você mesmo. Quantas histórias. Isso está tomando tanto espaço belo, aberto no seu coração, no seu cérebro, nos seus canais, nos seus campos de energia. Eles não estão fluindo da melhor maneira que eles poderiam, porque eles estão bloqueados. O espaço está sendo limitado por meio dessas histórias. Não apenas as histórias. Algumas das histórias talvez sejam ok, não tão ruins. Mas muitas histórias produzem muita dor. E aí a dor vem. E aí questões de saúde vêm. Doenças vêm. Destruições vêm. As guerras vêm. Certo? Então, pense, por exemplo, sobre as guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Milhões e milhões de pessoas civis foram mortas, inocentes foram mortos. O ambiente foi poluído por causa dessas guerras. Por que isso aconteceu? É basicamente, simplesmente baseado em algumas percepções humanas. Não em um nível individual, mas no nível coletivo. Uns grupos são ameaçados por outros grupos, e aí como resultado disso começa a guerra,
a destruição definitiva de milhões de pessoas morrem. Como que isso começou? Começou com como nós vemos, o que você está projetando, como você cria histórias, como você fica envolvido emocionalmente, como você cria dor, como você cria histórias, como você fica doente, como você morre, como você cria guerra. Tudo isso é um contínuo, uma corrente de falta de conexão, de falta de coincidência. Em algum ponto, em algum lugar, alguém precisa estar desperto, reconhecer e parar. E aí tentar mudar a direção. Então, na sua própria situação, em qualquer momento que você esteja na sua vida, você não precisa ir mais longe. Onde você está, você talvez já tenha ido longe o suficiente. Você não quer criar histórias, criar dor, criar conflitos, criar separação. Você não quer ficar doente por causa disso. Você não quer morrer por causa disso. É um momento desperto. A partir das suas desperto a partir das suas experiências, histórias, visões. Você pode fazer isso. Você precisa repousar mais, se conectar mais com as 3 existências do seu corpo falimente. Todos nós podemos fazer isso. Talvez essas práticas que eu tenha guiado, você sabe, talvez eu não guio práticas muito diferentes. Eu guio as mesmas práticas. Então eu espero que vocês continuamente foquem nas práticas que são muito mais ligadas diretamente, continuamente com as suas próprias situações e práticas e com a sua própria liberação. Então, muito obrigado. Então, um último anúncio aqui. Como vocês todos sabem, eu coloco bastante esforço nesse meu Facebook Live, particularmente quando eu estou viajando, também quando eu estou com a minha família. Minha família também ajuda e me dá muito apoio, porque eu estou aqui, eles têm muitas coisas para fazer e eu estou fazendo aqui da minha casa, e a casa precisa estar em silêncio, eles precisam sair às vezes, ou ir para os seus quartos, ou ficar lá, não fazer barulhos. Então todo mundo está contribuindo de diferentes maneiras. Para esse Facebook Live também. A gente também tem uma equipe do Facebook Live. Eles também fazem muito trabalho. Também no LigMeet Internacional. Nós também tentamos fazer mais e mais coisas do LigMeet para fazer funcionar. A gente tenta fazer com que muitas coisas estejam acessíveis de graça. Workshops. Também coisas pagas, enfim. Tem muitas coisas que a gente está tentando fazer. A gente realmente precisa de um bom feedback de todos vocês. Para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa do seu feedback. Do seu feedback honesto. Então tem uma pesquisa. Eu penso que acho que a Mariela está postando agora mesmo. Ela está postando aqui, está aqui nos nossos espaços de texto. Então, se você puder preencher essa pesquisa, questionário. E eu também gostaria de agradecer quem já preencheu. Preencheram em diferentes línguas, tem várias pessoas que já preencheram. A gente aprecia muito que vocês estejam tomando um pouco do seu tempo precioso em preencher e nos ajudar. E quem já fez, quem não fez ainda, eu gostaria de pedir, por favor, nos ajude a te ajudar e ajudar os outros também, preenchendo isso. E uma última coisa, o próximo Facebook Live será dia 4 de abril, mesmo horário, 1h, no horário de Nova York. Em português faremos tradução posterior. Então, e depois disso, dia 18 de abril. São os 2 próximos webcasts sobre as 2 últimas lâmpadas. Então, muito obrigado, todas as minhas bênçãos, o meu amor. Muito obrigado, muito obrigado.